Olá, o vídeo de hoje estará relacionado a somente estas duas equações e a explicar de maneira assim mais teórica essas duas frases que estão escritas aqui embaixo. E essa explicação teórica, para vocês já terem a ideia, tem a ver com esses dois teoremas que eu estou mostrando aqui e também com esse desenvolvimento aqui dessas equações. Então é isso que trata-se o vídeo de hoje. Vamos seguir aqui com o assunto. Aí, por exemplo, o porquê da importância desse tratamento. Aqui nós temos duas equações simples, que são aqui casos particulares da equação do primeiro grau. No vídeo que vem nós vamos trabalhar a equação do primeiro grau de maneira completa. E de certa forma o método para resolver esta equação de maneira mais geral é uma composição desses dois métodos. Aí, por exemplo, qual que é o método eficiente para resolver esse tipo de equação? É como está escrito aqui nessa frase, passar o 3 lá para o outro lado, com sinal trocado. E no caso desta equação aqui, envolvendo a multiplicação da incógnita por este número, aí o método eficiente para resolvê-la é simplesmente passar o 3 para o outro lado dividindo. E aí, então o método em si para resolver eles é exatamente isso, não tem mais o que fazer. Tudo que eu gostaria de fazer é dar uma explicação melhor do porquê que realmente ele funciona. E vamos ver se vai funcionar a minha explicação. E aí então é interessante também, já que eu vou, de certa forma, complicar um pouco aí a coisa, por que é interessante nós abordarmos de maneira mais detalhada? Porque ainda nós estamos com situações bem simples, e o que vai mais dificultar aqui é a questão da escrita. E aí, ou então a linguagem da matemática, isso que poderia nos dificultar aqui. Então vamos aproveitar essa situação mais simples para entender a própria linguagem em si, porque depois, quando pegarmos equações mais complicadas, o que vai nos salvar para conseguir entender o método para resolvê-la é você ter um bom entendimento da própria linguagem, ela que vai ajudar você a sair de situações mais complicadas. Então vai ser uma espécie de jogo inverso. Nós já sabemos o método, mas vamos utilizar esse método para entender a própria linguagem, porque essa linguagem depois vai ser útil para estudar outros métodos aí de resoluções que vão ser necessários para resolver equações mais complicadas aí no futuro. Então, por exemplo, aqui de certa forma eu vou retornar aquilo que estava escrito em azul no slide atrás, que é o seguinte: se nós queremos resolver esta equação através de um método eficiente, o método, na verdade, o único que existe é o seguinte: é você passar o 3 lá para o outro lado com sinal trocado. Como aqui era mais, ele vai ter que passar para cá negativo. E aí, portanto, a solução dessa equação é o número 7. Percebam aí que deu uma linha a resolução desta equação. E se nós formos resolver esta aqui, também vai... Então eu vou fazer novamente aqui que é o seguinte: o método eficiente para essa é isolar o x, só que como a incógnita x está sendo multiplicada por um número, esse número terá que passar para o outro lado dividindo. No caso aqui é o 3. E a solução em si dessa equação acaba aqui mesmo, não deu nem meia linha. Se quisesse colocar essa fração escrita na forma decimal, ia dar 3,333, que é uma dízima periódica. Aí só lembrando, se você tem dificuldade aí com fração, as frações em si nós não vamos tirar dificuldade hoje, mas aí se travou aqui, aí aqui é coisa lá de fração, não é da própria noção de equação em si. É interessante nós separarmos as dúvidas aí. Mas aí percebam o seguinte: para resolver essa equação foi uma linha, para resolver essa foi meia linha. Mas aí eu lembro, pelo menos na época que eu estudava, que
Tá, eu entendi que foi resolvido e tudo, só que sempre ficava um resíduo de dúvida. Aí, o resíduo de dúvida, eu pelo menos, da minha parte, eu acredito que talvez seja a de muitos aí. Bom, por que realmente aqueles métodos ali curtos e rápidos realmente funcionam e tirar o resíduo de dúvida que tem atrás deles? E aí, ao tentar tirar esse resíduo de dúvida, acaba dando um problema que é o seguinte: você vai ter que entrar aí na parte aí mais teórica aí dos números ou da matemática, e aí os resultados vão ser colocados em forma de teorema, que nem, por exemplo, o método que nós utilizamos, vamos dizer, a parte interna aqui de porquê que realmente funciona esta resolução e esta aqui, quem explica, na verdade, são esses dois teoremas, e esses dois teoremas, o que eles fazem, na verdade, é a mesma função. Qual que é a função deles? Eles, tanto esse de cima com esse de baixo, eles fazem o seguinte: eles nos dão um critério para você adicionar números a uma igualdade. E aí, para nos ajudar a interpretar o significado deles, é o seguinte: nós temos aqui uma igualdade, tanto aqui como aqui embaixo. Então, assim, temos aqui a nossa igualdade ou a nossa equação. Ela está equilibrada, a nossa equação. Eles nos dizem o seguinte: se você quer adicionar um determinado peso aqui do lado direito aqui da sua igualdade, obrigatoriamente você vai ter que adicionar o mesmo peso lá do outro lado também. Por que disso? Porque nós estamos interessados em adicionar peso de modo que a nossa balança continue equilibrada. Aí então tem a versão para multiplicação e tem a versão também para, no caso aqui da multiplicação. Aí você adicionou aqui o mesmo peso a ambos os membros. Então tudo que você tem que entender do que está escrito nesses teoremas é exatamente essa ideia, é essa questão aí de você adicionar pesos à balança. E aí aproveitei a oportunidade também e trouxe esses outros dois teoremas, que na verdade eles fazem o caminho inverso daqueles outros dois anteriores. No caso, você já tem uma balança bem carregada, cheia de pesos, e o seu objetivo agora é retirar peso da sua balança. Só que você quer retirar peso de modo que a sua balança continue equilibrada. Aí o critério é o seguinte: olha, a mesma quantidade de peso que você retirou aqui do lado esquerdo é a mesma quantidade de peso que você vai retirar do lado direito. E assim, você retirando o peso obedecendo essa ordem, você vai manter a balança equilibrada novamente. Então, esses teoremas formam um caminho de ida e volta. Por um lado você quer adicionar peso, por outro lado você quer retirar peso. Funciona desse jeito. Então, esses teoremas aqui, eles explicam o porquê que funciona esses métodos de resolução que nós vimos aqui. Só que aí, bom, eu mostrei o teorema, mas eu falei que eles são importantes, mas aí falta exibir ele em si, onde é que ele está sendo utilizado aqui na nossa equação. Aí, para mostrar onde é que ele está atuando, eu trouxe aqui a resolução assim, da maneira mais detalhada assim possível. Aí, por exemplo, então nós temos aqui a nossa equação aqui para resolvê-la. Nós já sabemos que o objetivo é passar o 3 lá para o outro lado com sinal trocado. Mas aí vocês podem até perceber pelo tamanho da conta que anteriormente nós pulamos vários passos na hora de resolver. Então aqui eu estou trazendo de maneira completa e vamos ver aonde é que este teorema aqui ele está atuando naquela igualdade. Então vamos de certa forma repetir aí a solução do teorema. Então é o seguinte, até é bom voltar para ele aqui. Nós temos então aqui uma igualdade aqui de certa forma pequena. Então é o seguinte,
isso aqui está fazendo o papel do A e este número está fazendo o papel do B. Nós temos aqui uma equação ainda vamos dizer assim, com poucos números, e nós queremos partir dessa igualdade para a igualdade envolvendo uma quantidade maior de números. E aí, no caso bem específico, o que nós queremos fazer então nós queremos adicionar peso a esta balança. E o peso em específico que nós estamos interessados em adicionar é este peso aqui, ó, é adicionar menos 3 a ambos os membros. E aí, lembrando o seguinte, se eu adicionar este peso, tanto no lado esquerdo como no lado direito, a nossa balança ela vai continuar equilibrada. Ela estava equilibrada antes de adicionar o peso e ela vai continuar equilibrada depois de adicionar o peso também. É por isso que ocorre então de nós adicionarmos esse peso desse lado e deste outro. Aí também é interessante falarmos assim, tá, então, a questão do manter a balança equilibrada. Então essa ideia intuitiva aqui na nossa equação é o seguinte: dizer que nós estamos mantendo a equação equilibrada é dizer que a nossa igualdade aqui permanece verdadeira. Aí até é bom eu repetir de novo, porque essa é a parte mais importante. Quando você vai interpretar aquela ideia de a balança equilibrada, a interpretação dela dentro da equação é manter as igualdades verdadeiras. Então, no final das contas, eu parti de uma igualdade verdadeira, essa aqui permaneceu verdadeira e assim por diante. Então, todas essas balanças estão equilibradas. E balança equilibrada aqui na equação quer dizer a igualdade aqui do centro ser igualdades verdadeiras. É simplesmente essa a interpretação. E aí o local onde esse teorema 1 aqui atuou, exatamente aqui no início. Por que aqui no início? Porque foi aqui que nós adicionamos os pesos. Aí daqui para baixo, até nem vou entrar muito em detalhes, depois vocês olhem ou façam comentários na descrição lá no comentário dos vídeos, para ver, porque daqui para baixo é simplesmente regras de aritmética. Quem tiver dificuldade depois, a gente pode detalhar melhor, mas está toda ela realizada aqui. Então eu mostrei aqui então um método eficiente para resolver essa equação e expliquei o porquê que ele realmente funciona. Aí de maneira análoga, de certa forma vai repetir toda a explicação, só que adaptada a esse tipo aqui. Por quê? Porque nós vamos utilizar o Teorema 2, e o Teorema 2 nada mais é do que o Teorema 1 adaptado para a questão aí da multiplicação. Por quê? Porque nós também estamos adicionando peso, só que nós não estamos somando peso, nós estamos multiplicando. E no final das contas faz o mesmo resultado. E aí, ao resolver aí pelo nosso método, que estava escrito aqui em azul, que é passar o 3 para o outro lado dividindo, na verdade é o seguinte: nós estamos aqui adicionando peso. Até é bom voltar aqui. Então, aqui, quem está fazendo o papel do A para nós aqui é este número. E quem está fazendo o papel do B é este aqui. Então, nós temos aqui uma igualdade verdadeira. Que nem aqui, ó, nós temos aqui uma igualdade verdadeira. E nosso objetivo agora é acrescentar peso a ela. E o peso que nós estamos interessados em adicionar nessa igualdade aqui é esse número em específico aqui, ó. Nós vamos adicionar, então nós estamos adicionando um peso. Só que é o seguinte, para nós adicionarmos peso a esta igualdade aqui, de maneira que continue verdadeira aqui a nossa igualdade, então a gente adiciona o mesmo peso ao lado esquerdo e ao lado direito, simplesmente isso. Então aqui em cima foi utilizado esse teorema aqui,
E as contas daqui para baixo são regras aí de aritmética. Aí, quem tiver depois dificuldade, é só dar um grito aí lá nos comentários, a gente fala também. E aí é o seguinte, então aqui, percebo que teve toda essa conta grande aqui para resolver essa equação simples, toda essa conta grande aqui para resolver essa equação. Mas é o seguinte, vocês façam esse tipo de conta, sei lá, uma vez só ou duas na vida, e depois vocês partem para isso aqui, ó, para resolver essa equação aqui, ó, é simplesmente isso aqui. Aqui já está 100% explicado como é que se resolve, pelo mesmo método que foi resolvido aqui, só que nós aí pulamos vários passos, que não tem problema nenhum em você pular, desde que você entenda que realmente aconteceu aquelas coisas ali, porque vai ser sempre uma repetição. E a mesma coisa aqui para o outro caso aqui, ó, o método eficiente para resolvê-lo, simplesmente escrever dessa maneira aqui, está 100% explicado, 100% certo, 100% entendível. E era essa o material. Aí por último aqui tem a questão aí de aplicação prática aí das equações. Por exemplo, este vídeo aqui nós vimos, esse exemplo, nós vimos no último vídeo aí sobre equações, na verdade o primeiro. E aí eu expliquei lá que realmente essa equação aqui modela a questão aqui de você querer saber qual a parte que sobra aqui da madeira ao você ter serrado ela. Então assim, eu expliquei que isso aqui forma o modelo matemático dessa situação que está aqui em cima, mas eu não apresentei para vocês o método eficiente para resolvê-la. E aqui, como nós já sabemos então que o método eficiente para resolver equações desse tipo é passar o número que aparece aqui para o outro lado com sinal trocado. Então vai ser aqui o método que vai aparecer. Nós temos essa equação e para resolvê-la basta passar então esse número aqui para o outro lado. Como ele está positivo aqui, ele vai passar para o outro lado negativo e vai resolvê-la. Então, portanto, no final das contas nós sabemos o seguinte, que a parte da madeira que vai sobrar após nós serrarmos 30 centímetros vai ser os 70 centímetros aqui que nós encontramos aqui na resolução da nossa equação. Aí espero aí que seja um vídeo útil, principalmente nessa questão de entender por que essa questão de passar o número para o outro lado, diminuindo, passar o número para o outro lado, dividindo, tenha ficado claro. Qual é a parte assim teórica que fundamenta o porquê que realmente funciona. Então no próximo vídeo nós vamos utilizar esses dois métodos juntos para resolver a equação do primeiro grau de maneira mais geral. E espero que seja útil e até o próximo vídeo. Até mais.